Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, nós vamos conhecer o testemunho da irmã Azenate Thalita. Sua história é um verdadeiro milagre, marcado por lutas e desafios que evidenciam o cuidado e o poder de Deus em sua vida. Ela enfrentou uma grave condição de saúde que a levou às portas da morte. Mas o Senhor a restaurou completamente, transformando o impossível em um forte testemunho. Em Êxodo, no capítulo 23, o versículo 25, a palavra de Deus nos diz: "E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades." Então, prepare-se para ser edificado com essa história extraordinária de fé e milagres. O programa Lição de Vida já está no ar. Azenate Thalita Auxiliadora Aquino Melo Gouveia nasceu em 11 de setembro de 1980 na cidade de Caruaru, Pernambuco. Filha de Maria Auxiliadora Aquino Melo e Carlos da Silva Melo, sua vida é um testemunho extraordinário de fé, superação e milagres. Aos 22 anos, Azenate enfrentou um dos maiores desafios de sua vida: uma grave condição renal que resultou em 2 paradas cardíacas e um quadro de morte cerebral. Diante de um prognóstico desolador, ela experimentou uma profunda experiência com Deus, que a devolveu à vida, contrariando todas as expectativas médicas. Sua história é um relato impactante de como a fé em Deus pode transformar as situações mais impossíveis em motivos para glorificar o seu nome. Todos os detalhes deste extraordinário testemunho você confere agora no Lição de Vida. Muito bem, a irmã Azenate já está aqui conosco. A paz do Senhor, irmã Azenate, seja muito bem-vinda. Amém, irmã Thalita, muito obrigada. Queria agradecer, né, a Deus por essa rica oportunidade, por esse privilégio de estar aqui neste programa. Também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton Alves. Né, um prazer, um privilégio, estou muito feliz de estar aqui. Amém. Já está emocionada, não é? Já, sim. Amém. Hoje é um dia especial, um dia de cumprimento de promessas, acredito. Amém. Onde Deus vai levar o seu testemunho para muitas vidas e muitos Amém. serão Glória abençoados e edificados. Amém? Amém? A gente vai começar conhecendo um pouquinho da sua história lá do início, né? A senhora já nasceu em um lar evangélico? Como é que foi aí o ambiente espiritual, o ambiente em que a senhora cresceu, deu os seus primeiros passos? Amém. Sim, já nasci em um lar evangélico, graças a Deus, né? Um privilégio, muito feliz. E meus pais, irmão Carlos Melo, irmã Maria Auxiliadora, né? Meu pai natural de Recife, mas foi transferido, né, assim, do trabalho, né, para morar em Caruaru, residir em Caruaru e trabalhar. E ali conheceu minha mãe, que minha mãe era de Itaúna, que hoje está na glória, né, minha mãe, irmã Maria Auxiliadora. E ali eles namoraram, noivaram, casaram, e eu nasci em Caruaru, né, em um lar evangélico, muito, assim, feliz, né, por esse privilégio, né, que o Senhor me concedeu. Nasci em um lar cristão, evangélico. É verdade. Fala um pouquinho como é que foi a sua infância lá em Caruaru, né, no Agreste, a cidade abençoada, como é que foi na igreja, os seus primeiros passos. Já cantava, já adorava a Deus, fazia parte dos grupos infantis? Como é que foi a infância em Caruaru? Amém, sim. Meu pai, né, meus pais sempre me levavam para a igreja, né, onde fui apresentado, né, na matriz, né, que ela a igreja é na Rua Vidal de Negreiros, lá em Caruaru, né, e sim, já louvava. Meu pai também, que meu pai toca gaita, né, e fazia o culto doméstico em casa, junto com minhas irmãs, né, minha mãe, e a gente ali louvando, indo para a escola dominical, para os cultos, né, EBF, e louvando ao Senhor, né, quando fazia um culto em casa, né, um culto no lar, né, meu pai ali com a gaita e a gente ali louvando, e quando nós íamos para a igreja, né, eu e minha irmã, que é a minha irmã mais velha, e não tinha ainda as outras duas, né, que eu tenho 3 irmãs, né, Zípora, Midian e Lídia. E ali, quando a gente chegava na igreja, né, eu queria louvar. E meu pai fazia, quando estava escalado, né, ele dizia assim: olha,
calma, vocês vão louvar na hora das ofertas, né? E ali a gente ficava esperando, e antes de ir para a igreja eu ficava louvando, fazia o culto em casa, e até eu e minha irmã às vezes também, né? Pegava ali a harpa, a Bíblia, e fazia tipo um púlpitozinho, né? E ficava fazendo o culto, né? Tudo que acontecia na igreja a gente fazia em casa. E é uma infância maravilhosa, né? Na presença do Senhor, um lar simples, mas cheio da presença de Deus, né? Os meus pais, minha família, e isso é a maior riqueza. É verdade. E existe, né, na vida da gente, e são coisas que ficam gravadas, né, nas nossas memórias, né? Ali a escola dominical, na sala com as professoras, né? Ali ouvindo as histórias da Bíblia, louvando, e até hoje, né, quando eu estou na igreja, que vem um versículo e eu lembro do final do versículo, né, uma bênção, né, um lar abençoado que o Senhor me concedeu. Glória a Jesus. E foi na igreja que a senhora conheceu o seu esposo também? Como é que foi o encontro sim, com o amado? Na adolescência, né, e ali eu conheci meu esposo, né, que é o meu esposo, né, o meu namorado. E ali eu disse, eu não quero namorar agora. Eu falei, eu não quero namorar. Eu estava com 15 anos. E eu falei assim, eu não quero saber de namorar agora, né? E eu só quero buscar o Senhor, né? Louvar ao Senhor. E com 15 anos, né, eu pedi, ia fazer 15 anos. Eu pedi ao meu pai um violão. Eu senti um desejo de ter um violão. E ele falou assim, olha, agora eu não estou com condição de comprar, mas vou ficar orando que daqui a uns meses eu compro. E foi tipo uma eternidade, né? Eu queria muito aquele violão. E ali fui aprendendo. Hoje não sei muito, mas assim, eu falo sempre assim que arranha um pouco. E louvando ao Senhor, né? E o Senhor fazendo promessas, e eu louvando ao Senhor pela misericórdia dele, né? E para a honra e glória do nome do Senhor. E ali eu conheci meu esposo, nós adolescentes, né? E ele, quando me viu, né, ele sempre fala que tocou assim, ele viu algo em mim, né? Quando eu estava louvando na igreja. E ali ele falou, né, quando chegou em casa para a mãe dele, e a mãe dele falou assim, olha, vá orar. E ele ali ficou orando, Senhor, Senhor. E quando a gente, dos jovens ali, né, da igreja dos adolescentes, e quando ele veio falar para mim, né, irmã, que ele veio conversar, e eu disse assim, vamos orar. Eu falei para ele. E nós esperamos mais um pouquinho de tempo, né, e ali foi no ano de 97. No mês de agosto, nós começamos a namorar. Noivaram e casaram? Foi, com 7 meses a gente noivou. Glória a Deus. E com 2 anos e 8 meses nós casamos. Bênção, Zenate. Muito bem. Mas chegou um momento difícil para a senhora, né? Verdade. Nós vamos agora falar sobre ele. Deus se utilizou desse momento para fazer um grande milagre. Mas eu queria saber como foi que a senhora descobriu, né, que estava com cálculos renais. E também como foi que o que a senhora sentiu, como foi que a senhora recebeu o diagnóstico. Eu comecei a sentir fortes dores no meu lado esquerdo e umas cólicas muito fortes, né, dor muito forte. E quando fui para o médico, eu cheguei lá e ele passou medicação, né, para dor, e passou ali na hora e depois mandou ir para casa. Aí as dores começaram a vir e só atacava mais de madrugada. E ali eu trabalhava na época em trabalho secular e não conseguia, porque passava as noites com muitas dores. E quando chegava no hospital, eles faziam medicação na veia e mandavam para casa. Não passava nenhum exame, nada? Não, e as dores iam aumentando, né? Até que um médico falou assim, olha, vamos fazer um ultrassom, né? Para a gente ver o que é, né? A causa dessa dor. E quando ali eu fiz a ultrassom das vias urinárias, acusou que eu estava com um cálculo renal no meu rim esquerdo, e as pedrinhas eram bem pequenininhas. Eram pequenas? Do tamanho de um grãozinho de arroz. Eram 3 cálculos renais. E ali ele falou, né, que eu ia fazer uma litotripsia, que é uma cirurgia que é a laser, né? Sim. Ele falou assim, a gente vai fazer a litotripsia, as pedrinhas vão se desmanchar e vai sair na urina, né? Vai esfarelar. E ali eu fiquei muito feliz, né? Porque quem já teve cálculo renal, né, eu tive crise. É um sofrimento muito grande, muita dor, as dores, né, são muito fortes. Sim. E deixa você bem debilitado, né? E ali eu já estava assim, sem forças.
E ali eu dizia, meu Deus, eu só quero ficar boa, eu só quero ficar boa. E ali o médico disse, então vamos marcar, né, para fazer a litotripsia. E ali quando ele marcou, né, que eu fui saber o preço, né, que na época eu estava sem plano de saúde. Sim. E o valor era alto e eu não podia, né? E ali eu disse, meu Deus, o que vai ser, Senhor? E a gente sabe, né, pelo SUS demora um pouquinho, Sim, o processo. né? E ali eu disse a meu esposo, né, já não estava aguentando mais, porque as dores eram muito fortes. E ali ele falou, minha filha, vamos fazer um plano de saúde. E ali a gente fez o plano, né? E eu, então, graças a Deus que a gente vai fazer agora a cirurgia. Mas não é de imediato que os planos autorizam cirurgia, né? É verdade. Existe um período de quando eu fui toda carência. feliz lá no médico, né, ele falou para marcar, deixar tudo certinho. Aham. E fui lá para ver o plano e disse, olha, não tá dando ainda, né, carência, você tem que esperar 6 meses. 6 meses. E eu disse, Senhor. Meu Deus. E eu disse, meu Deus. Mas mesmo assim, eu disse, é melhor do que não fazer. Uhum. Né? E ali eu disse, então vou esperar 6 meses. E então, quando eu fui, marquei, né, para fazer a cirurgia, que esse era o ano de 2002. Aí nós marcamos para fazer a cirurgia no dia 18 de fevereiro de 2003. E era metade do ano de 2002, né? Uhum. E ali eu disse assim, eu só quero fazer a cirurgia, eu só quero ficar bem. Como é que foi essa espera, irmã Zenate? Porque 6 meses é muito tempo. Foi difícil. Para quem tá com dores, sofrendo, né? Como é que foi essa espera? Como é que a senhora lidou com esses sintomas, com essas dores terríveis, né? E a doença foi evoluindo, né? É verdade. Creio eu. Thalita, foi muito difícil. As dores, né, que só iam aumentando. E quando a gente marcou para fazer no dia 18 de fevereiro de 2003, e quando foi no finalzinho de ano, né, para fazer os exames pré-operatórios, cardiológico, parecer, tudo, para exame de sangue, para deixar tudo certinho. E ali, quando eu fui fazer o exame novamente, né, que ele passou, aí foi fazer o exame, a ultrassom das vias urinárias, e quando o médico olhou, ele disse assim, ele ficou assim abismado, né, e ele falou assim, olha, os cálculos que eram pequenos, né, eles aumentaram. E ele falou assim, tomou 60% do seu rins, as pedras. E eu fiquei assim, e eu disse assim, doutor, mas vou fazer a cirurgia, né? Vou fazer a litotripsia. E ele falou, não vai ter como você fazer mais, porque aumentou muito. Então você vai ter que fazer uma cirurgia. E vai ser uma cirurgia por vídeo, né? Sim. Que é a laser, que corta e coloca a maquininha, ele falou tudo. E eu fiquei assim, né? Meio assim, apreensiva, mas eu, assim, minha vontade só era que tirasse aqueles cálculos, porque já não estava aguentando, né? E ali foi marcado para fazer a cirurgia no dia 18 de fevereiro de 2003. Deus usou alguém para lhe trazer uma mensagem, algum recado antes dessa cirurgia acontecer? Como é que foi receber, né, essa palavra em um momento tão difícil? Porque o seu estado de saúde evoluiu muito, né? De repente, era uma coisa simples que todo mundo trata, podemos dizer assim, né? Cálculos renais, com uma cirurgia se resolve sendo pequena, mas de repente evoluiu para uma forma muito diferente. Deus havia lhe dito algo sobre isso, irmã Zenate? Sim, irmã Thalita. Nesses 6 meses de espera, assim, né? Acho que 6 a 7 meses, antes do dia 18 de fevereiro, que foi o dia da cirurgia, né? De 2003, o Senhor usou uma serva dele. Eu estava no supermercado ali de Caruaru e o Senhor usou uma serva dele e falou para mim, né, que eu iria passar pelo Vale da Sombra da Morte e que seria só eu e ele. Mas o Senhor falou que ele estaria comigo em todos os momentos. Glória a Deus. E ele falou assim, que o nome dele ia ser glorificado naquele lugar, o nome dele ia ser glorificado na terra. E ali naquele momento eu tremi, porque quando nós, né, ouvimos a voz do nosso Pai, né, celestial, né, do nosso Deus, nós sentimos e é forte. E ali eu fiquei assim, quando na a senhora hora... recebeu essa mensagem, a senhora já tinha o diagnóstico de pedra nos rins? Ou foi antes? Já sim. Já tinha? Já sim. Eu já estava ali preparando para o que ia acontecer, que né? estavam antecipando para a cirurgia. Nosso Deus, né, ele sempre nos avisa. É verdade. Tudo que vai nos acontecer.
E ali eu fiquei assim, um pouco temerosa, né? E quando cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, e ele falou assim: minha filha, não se preocupe, que o Senhor, Deus não falou que vai estar com você, então não temas, né? Ele falou que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar com você. E ele falou até assim que, olha, Azenath, pode ser uma dificuldade, uma prova financeira, na saúde, mas o Senhor falou que vai estar contigo. E ali eu descansei no Senhor, né? E até descansei que esqueci, né, do que o Senhor havia falado. Assim, para o que ia acontecer, né, comigo. Aí houve esse diagnóstico da evolução, e eu queria que a senhora falasse pra gente o que é que passou, né, na sua mente no dia em que a senhora entrou no hospital para finalmente fazer a cirurgia depois dos 6 meses, tendo essa evolução grande das pedras. Ia fazer uma cirurgia mais simples, a cirurgia se tornou um pouco mais difícil, né? A senhora imaginava que iria enfrentar tantas complicações, Azenath? Não, porque o médico falou que ia ser uma cirurgia, toda cirurgia tem seu risco. Sim. E ele falou assim, vai ser uma cirurgia, né, um pouco assim, normal, assim, complexa toda cirurgia, né, tem seu risco. E ele falou, né, que eu nem imaginava que ia acontecer isso. Né? E ali eu fiquei muito, assim, estava muito ansiosa, né, para fazer a cirurgia, até no dia de fazer os exames, eu falando para a médica, né, ela falou assim, olha, não tem problema, se atrasar um pouco, você faz depois de fevereiro a cirurgia. Eu falei, não, doutora, eu quero fazer em fevereiro, já foi marcado e eu quero ir em fevereiro. E ela falou assim, olha, mas não fique ansiosa, né, porque eu já queria ficar boa, bem, daquelas dores terríveis que eu estava sentindo, né. E ali no dia que eu entrei para fazer a cirurgia, né, foi meu sogro, minha irmã e meu esposo. E ali eu muito, assim, calma, né, assim, nervosa, mas calma porque eu queria ficar bem. Quando fui interna ali, né, eu fiz internamento, que eu fui para o quarto para esperar, né, antes de entrar, as enfermeiras virem com a maca para me levar para o bloco cirúrgico. A enfermeira que chegou, né, para me preparar, ela falou assim, quem vai fazer a cirurgia? E eu disse assim, sou eu. E ela falou, você, nem parece que você vai fazer a cirurgia, você está tão tranquila. E eu falei, não, porque Deus está comigo, vai dar tudo certo e eu vou ficar bem, né? E ali ela me preparou, né, colocando as roupas e tudo, o acesso, o soro, tudo. E ali eu falei com meu esposo, meu sogro, minha irmã, nós oramos. E eu falei assim, olha, eu vou e daqui a pouco eu volto. E era justamente o que eu ia lhe perguntar sobre a oração, porque eu sei que quando a senhora, com certeza, quando a senhora recebeu o diagnóstico, já começou a orar ali com sua família, com os irmãos da igreja. Sim. Com certeza tinha um povo orando pela senhora, né? Amém, tinha sim. E como é importante receber essa cobertura de oração. É verdade, é muito importante mesmo. E aí a senhora entrou na sala de cirurgia, eu queria que a senhora detalhasse pra gente como é que foi a experiência. A senhora teve 3 paradas cardíacas. Foram 2. Mas a senhora também foi declarada com morte cerebral. Foi sim, foi sim. Uma cirurgia... Foi que ia ser uma cirurgia, né? Aí houve complicações. Quando eu entrei, né, que fui ali para o primeiro andar, que o bloco cirúrgico se encontrava no primeiro andar ali da Casa de Saúde Santa Efigênia, em Caruaru. E ali, quando eles deixam você esperando um pouquinho, né, para que a equipe venha para lhe receber, e meu esposo foi, meu sogro e minha irmã, e eu lá deitada na maca, e eu falei, olha, daqui a pouco eu estou aqui de volta. E quando eu entrei ali no bloco cirúrgico, né, a equipe se apresentou e deu início à primeira cirurgia, né, e logo após a primeira cirurgia, houve complicações e eu tive uma parada cardíaca de 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos, né? E ali os médicos fecharam rapidamente e levaram para a UTI, né? E depois que retornei, eles me trouxeram de novo para o bloco cirúrgico, né? Para continuar, a continuidade da cirurgia. E ali continuaram de novo a cirurgia. E após essa... continuar, né, assim, começar, dar início a essa cirurgia, a nova cirurgia, eu tive outra parada cardíaca, dessa vez, uma parada cardíaca prolongada, né, mais de 4 horas, onde ali eu fiquei em hemidríase paralítica, com pupilas dilatadas, que na medicina correlaciona com morte cerebral. Sim. Né, e ali os médicos todos, assim, desolados, aperreados na sala, né, e ali todos fazendo massagem, medicação, fez dessecção na veia, medicação direto no coração,
todos os médicos se revezando ali para fazer massagem, cardiopulmonar, tudo, e nada. Então, eles tinham um médico que estava de plantão na Casa de Saúde, nesse dia, lá no térreo, que na época era o Procordes, o cardiologista, e ele foi chamado, e quando chegou lá que ele fez os exames, e ele viu que... Constatou, né, que eu estava com morte cerebral. E ele falou assim, olha, aí não tem mais jeito, né? E ali eles estavam repondo sangue, porque perfurou, pegou 2 vasos, né? E perfurou o meu rins. Aí todo o sangue que eles colocavam, eu vomitava, defecava e urinava sangue. E ali todo o sangue que era colocado ia embora. O meu sangue foi trocado 3 vezes. Eu tomei 40 bolsas, né? Entre plasma, crioprecipitado e hemácias, né? Que são drogas vasoativas para parar o sangramento e coagular o sangramento. Eu vou lhe pedir licença. A senhora falou dos médicos e a nossa produção conseguiu o depoimento do Dr. José Abílio, que fez parte da equipe que cuidou da senhora. E ele trouxe um depoimento para a gente. Nós vamos conferir juntos agora. Vamos lá. Hoje, cirurgião do aparelho digestivo, formado há 45 anos, natural de Caruaru, passei 10 anos fora e voltei para minha terra. E aqui eu faço cirurgia geral, gastroenterologia, cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia digestiva. Me chamaram para fazer uma coisa extremamente fácil, dar um testemunho de um milagre real que aconteceu com uma paciente minha. Zinati sabe disso, tá certo? Que a anestesista, fora eu e Jesus, toda a equipe abriu mão. Isso não tem mais jeito, não adianta fazer mais nada. Vamos deixar, a gente está gastando sangue com ela, está gastando estrutura que não vale a pena. Mas alguma coisa dentro de mim, no meu coração, muito provavelmente, Jesus dizia, continue. Então, se existe aqui, entre meus pacientes, que eu já tenho 27 mil pacientes, uma pessoa que é fruto absoluto e exclusivo do milagre, chama-se minha amiga Zinati. Ela vai dizer a vocês, dar o testemunho dos detalhes, que ela lembra com detalhe, porque ela foi o grande instrumento de Jesus para esse milagre que aconteceu. E é um fato, milagre existe. A gente é que está longe de Deus e não acredita no milagre, mas o milagre é um fato inequívoco. Nós queremos agradecer ao Dr. José Abílio por ter enviado este depoimento tão profundo, falando de milagre, né? A gente vê o médico falar que a senhora é fruto de um milagre, para a gente glorificar a Deus, né? Porque quando os médicos disseram que não tinha mais nada para fazer, só era um milagre, aí Deus entrou em ação. Amém, glória a Deus. Aleluia. É verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que a senhora detalhasse, acho que o que o seu esposo lhe contou durante esse período que a senhora estava realmente aí com morte cerebral. Queria que a senhora detalhasse para a gente. A experiência, né, que eu tive com o Senhor, né, e os médicos ali, o Dr. José Abílio, né, fez parte dessa cirurgia, e ali os médicos decidiram, né, fechar rapidamente e levar para a UTI, e para dar um diagnóstico à família, né, e deixar lá nos aparelhos, pois eles me intubaram, né. E ali eles me levaram e veio o Dr. José Abílio, também o Dr. Fábio, né, e chamaram meu esposo e falaram com meu esposo, né. Meu esposo sempre fala que quando eles vieram da sala do bloco cirúrgico, né, ali da UTI, e ele fala que eles vieram com aquelas roupas cirúrgicas e da cintura para baixo era tudo sangue, e da cintura para cima tudo suado, tudo molhado mesmo de suor, pois eles ficaram lutando muito, né. E ali eles falaram com meu esposo, né, que uma paciente tão jovem, né, em tão pouco tempo aprendi a gostar muito dela. E eles falaram assim, olha, o que a medicina pôde fazer foi feito. Agora é só um milagre, eles falaram, né. E eles disseram assim, mas vocês não são crentes, não são evangélicos, então eu vou orar a Deus de vocês, que só Ele pode tirar ela dessa situação. Glória a Deus, eles disseram isso. Amém. E doutora Isabel, né, que foi também anestesista, que serve do Senhor, né? Ela estava também ali, foi chamada de última hora ali para fazer parte da cirurgia. E enquanto eles estavam ali, né, teve um dos médicos, o doutor Almi, falou assim, olha, nunca vi um paciente voltar de morte cerebral, né? Às vezes 10 minutos, 15, não volta mais. E aí, nunca vi. Aí, não tem como voltar. E ele falou assim, se voltar, vai voltar com um dano
né? Vai voltar em estado vegetativo, vai voltar com um dano, assim, sem movimento, sem nada. E ali, né, teve um dos médicos da equipe que falou assim, fecha e desce para a pedra, mas Deus não permitiu, né? E ali eles levaram para a UTI e falaram com meu esposo. E a Igreja do Senhor estava orando, né? Doutora Isabel pedindo, intercedendo, e os médicos diziam assim, Isabel, você tá louca, eu tô emocionada, porque eu nunca vi um caso desse voltar, nunca vi. E se voltar, que é muito difícil, vai voltar com sequela, em estado vegetativo, vai voltar com dano. E ela falou assim, olha, eu não concordo com o que vocês estão dizendo. E ela colocando sempre a mão na minha cabeça, na minha testa e orando, Senhor, os mortos não te louvam, Senhor, mas que você te louva. Tira ela, Senhor, desta situação. E ali ela orando, clamando ao Senhor, né? E a Igreja do Senhor também clamando, né? Na terra, né? Em Caruaru, aos arredores também, né? Toda a igreja, todo o povo de Deus. E meu esposo ali, quando ouvi, né, dos médicos, ele ficou ali clamando e ele falou, Senhor, tu não falou isso, Senhor. E recentemente eu tinha gravado um CD, né? E o título do CD era Não Desista. Uhum. E ali, quando nós fomos colocar ali aquele título, a gente ficou, vamos orar para o Senhor orientar qual o título do CD, né? Na época que eu tinha gravado. E ali o título foi Não Desista. Amém. Né? E ali ele falou, Senhor, ela louva o teu nome, Senhor. E às vezes, quando pastores iam falar com ele, né? E ele dizia assim, olha, ela vai dar o testemunho lá na sua igreja, ela vai lá, ela vai lá. Renata, eu queria só pedir licença à senhora, rapidinho, tá uma bênção. Amém. A gente quer continuar conversando, ouvindo realmente o seu testemunho, a gente vai voltar após o intervalo, tá bom? Vou só pedir pro pessoal beber uma aguinha, a gente também aqui beber uma aguinha. Né, para a gente seguir glorificando esse Deus que faz milagre. Eu volto daqui a pouco com essa história de mais um milagre que o nosso Deus operou. Então você não sai daí, continua na Rede Brasil, no programa Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você que estava nos acompanhando no bloco anterior já sabe, hoje nós estamos tendo a alegria de receber a irmã Azenate Talita. Ela que é o fruto de um milagre de Deus, ela é um milagre de Deus. Irmã Azenate, vamos continuar aí falando do milagre que Deus operou na sua vida. Sim. Eu sei que lá onde a senhora estava, com morte cerebral, a senhora teve uma experiência espiritual muito marcante. Eu queria que a senhora pudesse continuar aí detalhando para a gente. Sim, foi. Fui cirurgiada, foi meu lado esquerdo, né? E quando estava ali naquele momento, né, que os médicos fecharam a cirurgia rapidamente, né, e levaram para a UTI, estavam só nos aparelhos. Né, e eu comecei a sentir algo que entrou pelos meus dedos dos pés, algo muito frio, não esse frio físico que nós sentimos, né, e muito terrível, mas algo muito real. E por onde ele ia passando é como se fosse desmembrando. E aquele algo continuou muito lento, mas muito real. E eu não podia fazer nada. E ali continuou. E senti, quando ia sair pela minha boca, né, o fôlego de vida, né, o espírito, e ali quando eu senti que ia sair pela minha boca, era como que alguém estivesse colocando a mão na minha boca, tapando. Pois eu tive edema pulmonar, porque entrou sangue nos pulmões. E ali era como que alguém estivesse colocando a mão na minha boca. E ali aquele algo ainda continuou. E eu senti que saiu pelos meus dois olhos, né? E quando saiu o fôlego de vida, né? Essas duas bolinhas dos olhos, elas não pularam, mas elas arregalaram. E depois, quando eu falei com os médicos, né, eles falaram que quando há morte cerebral, o paciente fica com o olho bem arregalado, né? Dilatar as pupilas, fica com o olho bem arregalado. E neste momento, eu sendo transportada para um lugar. Eu não sabia e estava sendo transportada para um lugar. E de repente, eu cheguei a uma sala no meio dessa sala, só que eu não pisava no chão, né? E quando cheguei no meio dessa sala, muito clara, muito ampla, né? Muito iluminada, e ali só estava eu. E eu comecei a perguntar ao Senhor, né? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? Né? E ali eu comecei a perguntar ao Senhor, e de repente, no meu lado esquerdo, do piso daquela sala, abriu assim um pedaço, como se fosse um portão, assim, uma janela. Hoje eu sei que é a UTI, né? E ali apareceu a maca, e eu deitada ali na maca com faixas amarradas ao corpo, toda melada de sangue.
e com os olhos arregalados e no respirador, e ali parado, né? E quando ali eu parei, que eu estava perguntando ao Senhor o que tinha acontecido comigo, o Senhor me mostrou o que aconteceu. E quando eu olhei para ver se mexia alguma coisa, não mexia nada. E ali eu comecei a dizer ao Senhor, né? Senhor, não me deixe ir agora. E eu disse, Senhor, eu não quero ir agora, Senhor. E eu, assim, comecei a clamar ao Senhor e dizer assim, Senhor, e as promessas, Senhor, que Tu me fez? Senhor, e o CD, Senhor, que eu gravei? Senhor, eu quero louvar o Teu nome. Senhor, eu quero, Senhor, fazer a Tua obra. E ali eu dizia, Senhor, não me deixe ir agora, me dê a vida novamente. E o Senhor me mostrou por 3 vezes. E ali eu não sabia o que o Senhor ia fazer, porque a vontade do nosso Pai é soberana, né, sobre nós. Mas o Senhor ia fazer algo. E ali, né, eu comecei a clamar ao Senhor, né, a clamar e a dizer ao Senhor que eu queria que Ele me desse a vida novamente. E demorou um pouquinho de tempo, e eu que sou mãe, né, quando minha filha era bebezinha, estava chorando, colocava no colo e ali acalentava, né, ajeitava e ela logo se acalmava. E foi como que o Senhor tivesse feito isso comigo, né, me pegou assim e disse, calma, eu estou aqui. Glória a Deus. Né? E ali eu rapidamente, assim como que num piscar de olhos, eu ali naquela sala, né, no meio daquela sala, eu vi quando vieram 2 seres e muito assim rápido, os 2 se puseram de pé na minha frente. Eu não sei descrever como eles eram, eu sei que eram 2 seres e ficaram ali de pé esperando, assim, tipo, alguma ordem, alguma coisa. Eu não sabia o que era, e ali eu continuava clamando ao Senhor. E antes, né, nós somos membros, né, do corpo de Cristo, sabemos que temos uma das ordenanças que é a ceia do Senhor, né? E ali eu estava, às vezes ia louvar, e era dia de ceia, e eu faltava. E eu dizia à minha esposa, não, depois a gente vai. E eu falava para ele, né? E veio aquela lembrança dentro de mim, né? E eu falei para o Senhor. E eu disse, Senhor, eu vou fazer um voto a você, Senhor. Pode até ser pequeno, mas eu vou ser fiel nesse voto que eu vou te fazer. E eu falei para o Senhor, né? Senhor, se o Senhor me der a vida, Senhor, eu vou ser mais fiel a você. E eu disse a ele que eu não ia faltar mais a nenhuma ceia, né? E ali eu não sabia o que Deus ia fazer, e demorou um pouquinho de tempo, né? E ali eu clamando e pedindo ao Senhor para que Ele me desse a vida novamente. E na minha lembrança eu lembrava que tem um povo, né? Existe um povo do Senhor, né? Um povo de Deus aqui na terra. E ali eu clamando a Deus, clamando, e de repente, né? Eu conto sempre, eu falo que a primeira experiência que eu tive, que quando foi o fôlego de vida, né, saindo do meu corpo, que nós sabemos que aqui, né, o nosso corpo, sem o fôlego de vida, é uma matéria, né, um boneco. E ali eu conto que foi terrível, né, muita angústia, assim, muito atribulante, muita coisa muito, muito ruim. E a segunda experiência que eu tive foi quando o Senhor deu um sopro, né, uma coisa gloriosa, muito, muito assim, eu não sei explicar, mas algo muito maravilhoso. Quando Ele deu aquele sopro de vida, que eu entrei assim, numa rapidez, né, dentro assim, do meu corpo, eu dentro de mim borbulhava de alegria. Só que eu estava no respirador e eu só podia mexer com os olhos, estava com as mãos amarradas ao corpo e dentro de mim borbulhava, eu já estava bem dentro de mim, né, assim. E eu queria sair contando, né? Queria pular ali daquela maca, e quando eu só podia mexer com os olhos ali, né, naquele respirador, que ele puxa um pouquinho assim de lado, e ali eu mexendo com os olhos, e já era assim, madrugada, né? Pois os médicos tinham levado para ela para falar tudo no outro dia, né? E ali eu fiquei no leito 60 da Casa de Saúde Santa Efigênia, e só os meus pés estavam soltos. Aí estavam desamarrados, então tem um ferrinho na lateral, e eu com aquela força total que estava dentro de mim, que eu queria que viessem ver que eu estava viva, que Deus tinha me dado a vida, né? Que antes quando o Senhor me mostrou ali o meu corpo, que eu fiquei olhando, só ficava aquela luzinha vermelha, não mexia nada. Então ali foi quando Deus falou o que tinha acontecido, né? Que eu tinha tido morte cerebral, tinha morrido. E ali, quando o Senhor me deu a vida, né? Eu bati com o meu pé, né, naquele ferrinho, com a força que eu estava dentro de mim, e quando eu bati, que abriu, né, ficava logo aqui, quase em frente à porta da UTI, né, quem abriu a porta e quem veio, o doutor José Abílio, e quando ele abriu aquela porta, acho que ele ouviu um barulho, né, e ele abriu assim um pouquinho, que ele olhou, ele não sabia se ele corria, se ele pulava, e ele batia palma, ele se ajoelhava, e eu só mexia com os olhos, chorando de alegria, e agradecendo a Deus, e querendo que eles viessem ver que eu estava viva. E ali, quando ele abriu assim a porta, que ele olhou, ele
começou a bater palma. E ele se ajoelhava e dizia, você é um milagre de Deus. E eu querendo que ele viesse logo. E quando ele veio para perto de mim, da maca, né, ele chamou a enfermeira e pediu para ela desamarrar a minha mão. E quando ela desamarrou, ele falou, eu sou o doutor José Abílio. E eu falei assim, dizendo que ele era. E ele disse, você é a Zenate? E eu falei assim, dizendo que eu era. E ali eu fiquei tão feliz, né? Eu não sei falar muito com gestos, mímicas, assim. Aí eu pedia para que ele fizesse uma oração na minha cabeça, aí ele não entendia direito, ele dava um cheiro e continuava dizendo, você é um milagre de Deus. E ali eu glorificava ao Senhor, agradecia ao Senhor. Minha vontade era pular daquela maca, sair correndo naquele hospital, mas o corpo ainda estava um pouco debilitado, né? Então eu me lembro que naquela madrugada vieram muitos médicos e eles chegavam assim na frente da maca e olhavam, fazia assim, e eu querendo, eu ficava olhando, pedindo para tirar o respirador. Todos espantados com o milagre que Deus fez. Sim, glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é lindo, não há nada impossível para o nosso Deus. Glória. E ali eu lembro que vieram muitos médicos naquela madrugada, né? Eles às vezes sedavam, porque eu queria que eles tirassem logo para mim falar, só que o corpo estava debilitado, né? Então fiquei mais ali uns dias e depois precisei fazer uma nefrectomia, que foi a retirada do rins, pois perfurou, né? Pegou 2 vasos. E ali, quando meu esposo veio falar comigo, eles ligaram para o meu esposo e disseram, olha, venha que ela voltou, que ela voltou. E todo mundo glorificando e exaltando ao nome do Senhor, os médicos também, né? O doutor José Abílio, o doutor Fábio de Medeiros, a doutora Isabel, o doutor Almir Barbosa. E ali todos glorificando e exaltando ao nome do Senhor e todos felizes pelo que o Senhor tinha feito, né? Pela misericórdia dele infinita, que eu sei que são as misericórdias dele, que são grandes e infinitas sobre a minha vida. E ali eu muito feliz, eu só queria sair dali. Eu só queria sair. Os próximos passos, né? O período da sua recuperação. Aí meu esposo veio falar comigo para fazer a nefrectomia. Eu ainda estava na UTI. E ali quando ele veio falar comigo, né, olha, minha filha, você vai precisar fazer uma 3ª cirurgia, vai ser a nefrectomia. E ali eu não temi. E eu pedi para que ele orasse, pois eu estava ainda no respirador por mim. E eu disse, Senhor, o Senhor me deu a vida. Então, o que é um órgão para você? E ali eu falei, meu esposo orou, nós oramos e ali eu fui fazer a nefrectomia, fez a retirada do rins e voltei para a UTI, passei mais alguns dias e depois recebi, assim, visita para o quarto, né, o apartamento ali daquele hospital com visita proibida, né, e ali os médicos, eles ficavam espantados, porque eles diziam assim, como está sendo rápida a recuperação dela, porque teve até um médico que disse assim, eu estudei tanto, e tudo que eu falo pela medicina acontece ao contrário, né? Porque aí meu esposo até falou assim, ele disse, eu tô até meio assim, porque tudo que eu falo vai ser assim, tá sendo assim, vai acontecer assim, tá sendo muito rápido. E até meu esposo fala assim, olha, doutor, não se preocupe não, é porque a última palavra é a de Deus, na vida de Zenate, glória a Deus. E ali, né, fui ali, o Senhor foi me dando, assim, me recuperando, fazia fisioterapia, medicações, fiquei muito inchada por conta do edema, né, só conheciam mais pelo cabelo. E ali foram feitas muitas lavagens, eu colocava pedaços de sangue, porque estava limpando, né? E ali o Senhor foi me recuperando. Até a sua alta total. Me recuperando, ficava um nefrologista junto de mim ali toda hora. E eu perguntei depois, quando eu pude falar, né? Porque colocou o respirador. Sim, a senhora foi. E na hora, né, o que eles fazem para salvar o paciente. E ali, quando eu ia falar, eu sentia como se fosse um pedacinho de carne assim solto. E não saía direito a voz, mas o Senhor foi me ajudando. E quando eu fui recuperando, aí eu fui falando o que Deus tinha feito. E todo mundo ficou olhando assim. E todo mundo sabia, né? E assim, o nome do Senhor foi mais uma vez glorificado ali naquele lugar, né? Os médicos, a gente evangelizou. E ali, os médicos, passei mais alguns dias e recebi alta para ir para casa. Minha sogra morava próximo do hospital na época e eu fiquei lá. E era mais viável, né? Mais pertinho do hospital. E ali fiquei fazendo injeções na barriga para não dar trombose, aquele tratamento todo. E quando eu fui para casa, eu fui me recuperando. E eu só queria falar do que Deus tinha feito, né? Muito feliz, muito alegre do que Deus tinha feito na minha vida. Eu queria que a senhora falasse de um outro milagre rapidamente, certo? Mas a gente não pode deixar de falar, que foi o nascimento da sua filha.
Porque a senhora Esther. não poderia ter a Esther. Verdade. Mas Deus faz tudo lindo, tudo completo. Glória Ele tinha a Deus. lhe prometido que a senhora teria um Verdade. filho, não foi? Sim, sim. Resumidamente, eu queria que a senhora Sim, falasse. sim, o Senhor tinha me prometido no ano de 2000 para 2001, né, que eu perdi um bebezinho na trompa, um menino, 4 meses, antes de passar por esse processo. E o Senhor falou para mim que ia me dar um filho. E eu falei assim, amém, Senhor, mas eu não imaginava, não sabia o que eu ia passar, né? O nosso Deus, Ele conhece o nosso futuro. E ali, né, os médicos chamaram meu esposo e falaram com meu esposo, olha, ela está bem, né, fez todos os exames, mas tem uma coisa, ela teve infecção generalizada e o sangue dela foi trocado 3 vezes, então ela não pode gerar. Aí vocês adotem, e ele falou, né, e meu esposo não falou nada pra mim, né, ficou calado. E ali, tudo bem. Quando eu vi uma criancinha, aí eu vi um bebezinho, eu dizia, quando a gente tiver um, a gente vai ser assim. Ele falava, não, agora não. Ele sempre, né, saía assim. Eu disse, não, Deus disse que vai me dar e Deus vai dar. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, né, e pela misericórdia dele, quando foi no ano de 2005, o Senhor me presenteou com Esther. Oh, glória. Glória a Deus, foi. Onde, assim, meu corpo começou a voltar, né, funcionar tudo direitinho, e ovular tudo direitinho. E então o Senhor me presenteou com minha filha, uma gestação totalmente saudável, tranquila. Amém. Hoje ela está com 18 anos, é uma bênção, louva ao Senhor. É filha da promessa, só temos a agradecer, eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão misericordioso comigo. Glória a Deus. Hoje a senhora tem apenas um rim, né? Mas como é que está sendo? Como é que está o seu estado de saúde? Como é que tem sido a sua saúde? Mais ou menos quase 22 anos após, né, a sua cirurgia, 21, 22 anos, né, que a senhora passou por esse processo. Sim. Mas como é que está a sua saúde? Como é que a senhora se sente? Tudo bem. Tudo Deus bem, é maravilhoso. graças a Deus, até na gestação. Foi tudo tranquilo? Foi. Os médicos, né, doutor José Avila, doutor Fábio, quando eu estava grávida, né, que a gente encontrou com um médico e ele, quando olhou, ele falou, o que é isso? Eu estava com 6 meses e eu disse, eu estou grávida. E ele falou, como pode? Eu disse, o Senhor é Deus. E, assim, hoje estou bem, desde do que aconteceu, né, aí depois eu precisei, porque fiquei com coágulos de sangue e infecção na cirurgia, logo após a nefrectomia, né, que eu já tinha recebido alta, passei uma semana, ou foi 2, e ali tive que retornar para fazer a limpeza, e colocou uma tela de prolene, mas depois disso tudo bem, tudo tranquilo. Sua saúde está perfeita para a glória de Deus. Tudo bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Fiz o exame de coração, tudo, e o médico, o doutor Almir, né? Fui para ele depois, ele falou, olha, seu coração tá igual ao coração de uma criança. Glória. E eu disse, glória a Deus, né? Nosso Deus, Ele é perfeito. Saúde perfeita, mesmo com apenas um rim. Um rim, Deus faz tudo perfeito. Em rápidas palavras, tem muita gente que está aqui nos acompanhando, com certeza, passando por momentos difíceis, pode estar até desenganada pela medicina ou com outros problemas impossíveis. Eu queria que a senhora, bem rapidinho, deixasse um recado para essas pessoas, porque com certeza esse testemunho vai aumentar a fé delas. Glória a Deus. E a senhora é a prova viva de que Deus é um Deus que opera milagres. Olhando para aquela câmera ali, deixe seu recado. Amém. Boa noite, a paz do Senhor para você. Eu quero dizer a você que não desista, porque o nosso Deus é o Deus de milagres. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Continuará sendo sempre o mesmo Deus, tremendo e fiel, assim como Ele fez na minha vida. Ele faz muito mais na sua. Então não desista, continua confiando no Senhor, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E assim como eu estou aqui hoje, né, agradecendo, glorificando e exaltando a Ele, você também vai agradecer, amém? Então continua confiando no Senhor, porque Ele pode, Ele tem e Ele faz, na minha e também na sua vida. Glória a Deus, amém. Bom, o nosso programa é um programa com muitas emoções, né? A gente já glorificou, já chorou aqui, sentiu a presença de Deus, você em casa também. As emoções não param, viu? Continuam. A gente preparou uma linda homenagem para a querida convidada de hoje que a gente acompanha agora. Me chamo Dora, sou enfermeira, trabalhei no período da Santa Efigênia, prestando assistência à Zenate, e presenciei sim o milagre de vida que aconteceu de Azenate. Então, Azenate, é uma honra, né, falar sobre o seu milagre. Milagre esse que para muitos não acreditavam, mas Deus honrou e mostrou para todos que ali cuidaram de você, que você é o milagre dele. Então venho aqui te parabenizar pela tua nova vida, pela tua família,
que sempre se fez presente em todos os momentos, principalmente quando os médicos já foram dizendo que desacreditava a sua volta à vida. Mas Deus mostrou que você era merecedora e ia servir de exemplo para muita gente o que é fé. A fé foi presente na sua família e a fé sobre você. Eu me senti lisonjeada em ter tido o momento de cuidar de você, porque você também me ensinou, independentemente de religião, raça ou cor, mas você me mostrou o quanto Deus se faz presente em nossa vida. Você me ensinou que nos mínimos momentos Deus se faz presente. E você é um milagre de Deus, pode ter certeza disso. Eu quero saudar todos os irmãos que eu quero Senhor. Graças a Deus eu me sinto orgulhoso de ter a minha filha Zenata, e ela é uma bênção para nós, por tudo que ela tem representado para a nossa família, uma filha obediente, uma filha consciente, e Deus tem me abençoado grandemente. Eu quero também agradecer por tudo que Deus tem feito por ela, pelas bênçãos alcançadas, e que continue sempre o Senhor abençoando ela e fazendo com que ela seja como ela é, uma filha muito estimada, uma filha que tem prazer na obra de Deus, que tem trabalhado para o Senhor, que tem se esgotado nos seus esforços de bendizer, de orar, fazer parte de comissão. Então tudo isso é um orgulho para mim, para a nossa família, e ter a nossa filha Zenate dessa forma, trabalhando para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer por esse grande testemunho que nós estamos aqui falando da sua vida, e que ela continue sempre nesse patamar, agradando a Deus e também favorecendo a muitas pessoas pelo seu testemunho que tem passado. Aleluia. E que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém? Olá, me chamo Esther, sou filha da irmã Zenate Talita, e hoje fui chamada aqui para homenagear uma das pessoas mais importantes na minha vida, que é a minha mãe. O que falar de você, mãe? Uma pessoa extremamente incrível, maravilhosa, corajosa e forte, e que tudo que tenho hoje como bagagem no meu conhecimento como pessoa, muito dele vem da sua parte. E eu sou grata a Deus por ser filha da senhora, e vou também fazer parte da finalização desse testemunho tão lindo e que Deus se fez presente na sua vida desde o começo, com muitas tribulações, muitos problemas, mas no final o nome dele foi glorificado na sua vida, e hoje também, através da minha vida, através da minha pessoa, ele também pode ser ainda mais glorificado, como uma finalização abençoada em que o Senhor cumpriu com a promessa que ele fez, que lhe daria um filho e que esse filho seria uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, me chamo Prefeito Clécio, sou esposo da irmã Zenate. Fui convidado aqui para falar um pouco da irmã Zenate, falar da minha esposa, minha namorada, minha companheira, a mãe da minha filha Esther. Falar de Zenate é fácil. 24 anos atrás, nós casamos, conheci ela no ciclo de orações, nas consagrações, no evangelismo, sempre trabalhando na obra do Senhor. Então, a Zenate é uma pessoa simples, humilde, compromissada com a obra de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de ciclo de oração. Eu quero expressar a você, minha filha. Sou grato a Deus por tudo que você tem feito por mim, pela minha filha, pela nossa filha. Quero dizer que a amo em Cristo Jesus e você me completa. Você é a melhor parte do meu ministério. Sem você eu não seria ninguém. Então eu quero dizer aqui a todos que passamos juntos o milagre que Deus fez na sua vida, e nós somos prova do amor, da fidelidade e do milagre de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Amo muito você. Estamos juntos para sempre. Que Deus abençoe. Te amo. Glória a Deus, que linda homenagem. Não tem como não se emocionar, né, irmã Zenate? Nós queremos agradecer muito a todos os queridos que enviaram aí os seus vídeos. A Dora Campelo, que é enfermeira, trouxe um testemunho maravilhoso. Também o Carlos Melo, que é o pai, né? Inclusive está aqui nos bastidores. Também a filha, a Esther, linda Esther, trazendo aí o seu depoimento para a mamãe. E por fim, o presbítero
do Cledson, né? Um nome diferente, do Cledson Gouveia, que fez a sua declaração aí para sua amada. Que bênção! Muito obrigada por todos, né, que participaram, trouxeram o seu depoimento, a sua homenagem para a nossa querida convidada. Bom, você que está acompanhando o nosso programa já sabe que tem um momento também muito especial aqui logo após o depoimento, que é justamente o momento onde a gente traz alguma lembrança, né, a caixa das lembranças, onde os nossos convidados recebem a caixa e dentro da caixa tem algo que remete a uma lembrança, remete a algo que viveram, algo emocionante ou alguma história que eles podem contar pra gente. Então a senhora já está de posse da caixa. Amém. Eu queria que a senhora abrisse, por favor, e mostrasse pra gente Amém. o que é que tem dentro da caixa. O CD, não desiste. Seu CD, Não Desista, a senhora chegou até a comentar sobre ele no durante a nossa conversa. A senhora pode virar aqui para a câmera, por favor? Pronto, a gente vai mostrar aí para quem está em casa, né? O CD, a senhora louvando a Deus, né? Bênção. Um presente do Senhor também para a minha vida, promessa de Deus, né? E um CD que ficou marcado. Eu creio, né? Zenate. O Louvor Não Desiste. Esse CD ficou marcado, né? Quando gravamos esse CD, nem imaginava do que eu iria passar. Né? E esse Louvor Não Desista. Marcou né? sua história, Marcou. né, Zenate? Glória a Deus. Até hoje. Amém. A gente está chegando realmente ao finalzinho do nosso programa. Estamos muito felizes por lhe receber aqui, ouvir a sua história. Né? Saiba essa noite daqui com a minha fé fortalecida num Deus que é o mesmo, que ressuscitou Lázaro e que trouxe a senhora de volta à vida também. Quero deixar o espaço para a senhora agradecer as considerações finais, por favor. Amém, irmã Thalita. Eu sou grata a Deus, né, por essa rica oportunidade, esse privilégio de estar aqui, né, falando do que o Senhor Jesus ele faz, que ele não mudou, né, dos milagres dele na nossa vida. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, a Deus, né, em primeiro lugar, também ao nosso pastor Ailton Alves, né, nosso pastor presidente, irmã Judite, ter sido uma bênção. Também queremos agradecer ao nosso pastor Ailton Júnior, irmã Cristiane, também tem sido uma bênção também nas nossas vidas, também ao nosso pastor Marcelo, irmã Cristiane Elias, né, também estão sendo uma bênção nas nossas vidas, a toda a equipe, né, ao irmão Josias, à irmã, a você, irmã Thalita, né, que vocês, uma equipe abençoada aqui da Rede Brasil, deste programa lindo e abençoado, que tem, assim, sido tão carinhosos, né, comigo, tão preocupados e, assim, todo amor, todo carinho, né, eu só tenho a agradecer também à minha família, né, ao meu pai, minhas irmãs. Quero agradecer também ao meu sogro, né, que veio comigo, toda a minha família, minha filha, Esté, que é uma bênção do Senhor, né, um presente que o Senhor nos deu, né, minha filha Esté, nossa filha Esté, ao meu esposo também, né, o presbítero do Cledson, que é um homem de Deus, uma bênção, né, do Senhor Jesus na minha vida, né, ele sempre me entende, eu com esse meu jeitinho, e ele sempre entende. Também quero agradecer, né, ao Dr. José Abílio pelo depoimento, né, a Dora, a enfermeira Dora, que foi um amor, muito compreensiva, né, que dizia, chegava ali para me dar banho na UTI e falava assim, olha, esse sabonete foi seu esposo que trouxe, você vai ficar cheirosa, você vai sair daí. Ela falava, né, quando eu estava ali nos aparelhos, né, a todos os irmãos, a todas as irmãs, né, que tem, assim, de uma maneira direta ou indiretamente contribuído, né, para que nós possamos, assim, estejamos aqui, né, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, né, são muitos nomes, são muitas pessoas, né, toda a equipe médica, né, a todos, né. Glória a Deus. E eu só tenho a agradecer a todos. Muito bem, queria que a senhora aproveitasse e orasse rapidinho, para a gente não passar do tempo, mas vamos encerrar com uma oração. Amém, sim. Então, assim, oremos. Senhor, nosso Pai, aqui na Tua presença, Senhor, estamos Te agradecendo, Senhor, por este momento especial, Senhor, aqui neste programa Lição de Vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, por este privilégio, Senhor, de estar aqui, Senhor, levando, Senhor, a Tua palavra através, Senhor, desse testemunho, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, porque Tu és o mesmo, Tu não mudou, Senhor, continua abençoando esta equipe, Senhor, continua abençoando nossos pastores, Senhor, nossos líderes, Senhor, abençoa o irmão Josias, Senhor, irmã Thalita, Senhor, continua abençoando estes teus servos, Senhor, e toda a sua família.
Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, que vidas, Senhor, meu Deus, possam, Senhor, meu Deus, ser transformadas, Senhor, meu Deus, se entregar a Ti, Senhor, através desse testemunho, Senhor, vidas possam ser curadas, Senhor, possam ser libertas, Senhor, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, já te agradecendo, Senhor, meu Deus, certo já a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmã Zenate. Obrigada a você que acompanhou a Lição de Vida. Nós ficamos por aqui e temos um novo encontro na semana que vem, se Jesus não voltar. Lembre-se, a palavra do Senhor é verdadeira, o nosso Deus é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe. Amém.